18 horas em Paris, a mesma hora em Maputo. Começa agora o segundo jornal aqui na Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. Lígia Anjos. E marcar a atualidade desta quinta-feira, dia 27 de outubro, está a Guiné-Bissau. O presidente faz balanço positivo da visita a Moscovo e Kiev à chegada a Bissau. Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal Constitucional rejeitou pedidos sobre tomada de posse dos deputados relativamente a novas datas. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver neste jornal sob o comando técnico de Lucien Bissonguet. Na Guiné-Bissau, o presidente guineense Umar Sissoko Embalo afirmou que a missão à Rússia e Ucrânia foi positiva e desta vez a África não foi pedir sementeiras ou cereais, mas levou uma mensagem de paz que foi bem acolhida nos dois países. Não esquece que eu sou o primeiro presidente africano a falar com as duas partes, não é? Eu penso que um contacto preliminar. Agora, há etapas, não é? A ministra vai seguir e assim chegará a outra fase. A outra fase é regressar à Rússia e à Ucrânia. Nesses dias estará a ministra a falar com o Sergei Lavrov e o ministro Dmitry, que vai falar com os americanos. Depois estará, tanto ao nível do chefe de Estado. Mas o que a Guiné-Bissau está a fazer neste momento é criar ponto para diálogo, ser preliminar. É o que nós estamos a fazer. Nós transmitimos a preocupação, sobretudo dos povos. Estive na rua ontem em Kiev, andei pelas ruas, falei com as pessoas, ouvi as pessoas. E fiz a mesma coisa em Moscou. E deu para perceber que, de facto, o povo já está cansado da guerra. E, entanto, nós transmitimos essa posição da África, que nós podemos fazer a ponte, o diálogo. Quando queremos fazer a mediação, há etapas, há primeiros contatos, que nós já fizemos. Agora, já tive com o presidente Putin, o presidente Zelensky. Mas não esqueça que, quando há conflitos assim, há pessoas por detrás. E nós temos que falar com a Europa. Não podemos também pôr a Europa de lado. Eu tenho que discutir com os meus pares africanos, com os americanos. E já dei a orientação à ministra dos Estados Negócios Estrangeiros para falar com o secretário de Estado norte-americano. Se calhar até eu também vou deslocar os Estados Unidos, falar com o Biden para transmitir a nossa posição. Podemos fazer a ponte. Nós somos neutros. Embalou, Umar Sissoko Embalo, o presidente, a dizer que conseguiu transmitir tanto ao presidente Vladimir Putin como ao presidente Volodymyr Zelensky o impacto imediato da guerra e as futuras consequências do também presidente em exercício da CEDEAO. Assegurou ainda que a primeira etapa foi o de estabelecer contactos cujos resultados vão agora ser transmitidos aos países pertencentes à CEDEAO. A missão da paz, segundo o presidente guineense, vai continuar na segunda fase em contacto com a Europa e com os Estados Unidos da América. Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal Constitucional rejeitou 2 pedidos para a apreciação da constitucionalidade da resolução que fixa o dia de 8 de novembro para a posse de novos deputados. Já o Tribunal de Contas indeferiu o pedido do Ministério Público para anulação dos contratos de concessão dos portos na ilha de São Tomé e Príncipe, como nos relata o nosso correspondente Maximino Carlos. Sobre o pedido apresentado pelo Presidente do Parlamento, Delfim Neves, o Tribunal Constitucional argumenta que não se trata de um pedido de inconstitucionalidade de uma norma, mas sim para harmonização das diferentes legislações em matéria de sessão constitutiva da legislatura, assunto que não entra nas competências que a lei atribui ao Tribunal Constitucional. Relativamente ao pedido apresentado por um grupo de 5 deputados, o Tribunal Constitucional alega que este número de deputados prefaz uma fração inferior a 1/10 dos deputados da Assembleia Nacional com competência para requerer a fiscalização abstrata da constitucionalidade e da legalidade, determinando que a falta de legitimidade é requisito para não admissão do recurso. E no Ministério Público foi introduzida uma denúncia-crime contra presumíveis envolvidos em compra e venda de lugares de mesa de voto nas últimas eleições legislativas. O CID-STP, liderado por Nelson Carvalho e que foi um dos partidos concorrentes às últimas eleições, pede que os presumíveis envolvidos sejam responsabilizados por fraudes eleitorais e outras ilicitudes. Entretanto, o Tribunal de Contas decidiu, ainda na quarta-feira, em deferir o pedido do Ministério Público para anulação do visto atribuído ao contrato de concessão dos portos de Ana Chaves, Fernão Dias e da Ilha do Príncipe ao consórcio ganês
Safbond. O contrato foi atribuído a este consórcio por um período de 30 anos. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Maputo 105 FM. No Irão, pelo menos 15 pessoas perderam a vida, várias ficaram feridas na sequência de um ataque do grupo autoproclamado Estado Islâmico num santuário xiita na cidade de Shiraz, no sul do país. Mais detalhes com Stephanie Palma. O atentado aconteceu na noite desta quarta-feira, numa altura em que dezenas de pessoas se encontravam no santuário de Chacherag, um dos locais mais sagrados do Irão. Os fiéis costumam deslocar-se a este espaço religioso às quartas-feiras para cumprir a tradição local. E foi exatamente durante um dos períodos mais movimentados do dia que um homem abriu fogo dentro do santuário, de acordo com a agência de notícias oficial iraniana, IRNA. Já Al Jazeera fala em 3 atacantes. De acordo com as autoridades iranianas, pelo menos 15 pessoas perderam a vida e 40 ficaram feridas. No entanto, o balanço final de vítimas poderá ser muito superior. O atentado já foi, entretanto, reivindicado pelo Estado Islâmico. O presidente iraniano Ebrahim Raisi garantiu esta quarta-feira à noite que este ataque não ficará sem resposta. Também esta quarta-feira, o Irão anunciou sanções contra instituições, indivíduos e meios de comunicação sociais europeus, incluindo a RFI persa. Esta decisão é uma resposta do Irão às medidas punitivas impostas pela UE contra líderes iranianos, acusados de reprimir os protestos após a morte da jovem Mahsa Amini às mãos da polícia. Desde a sua morte, a 16 de setembro, tem estado em curso um movimento revolucionário de protesto no país. E o Kremlin acusa Kiev de se ter retirado das negociações de paz por ordem dos Estados Unidos da América. Liliana Henriques. O texto estava pronto e, de repente, o lado ucraniano desapareceu dos radares e declarou que não queria mais continuar as negociações, declarou o porta-voz do Kremlin, acrescentando que para o presidente russo ficou óbvio que esta rejeição dos acordos já estabelecidos aconteceu claramente por ordem de Washington. Reagindo às declarações do presidente guineense que ontem em Kiev, no âmbito da sua digressão na Rússia e na Ucrânia, na qualidade de presidente em exercício da CDAO, afirmou que Putin estava disposto a negociar com o presidente Zelensky, o porta-voz da presidência russa assegurou que o seu país está disposto a garantir os seus interesses na mesa das conversações. Entretanto, no terreno, na região da Zaporizhia, onde se situa a maior central nuclear da Europa, as forças russas anunciaram esta quinta-feira que passam a controlar os telefones dos habitantes desta zona anexada por Moscovo e onde vigora a lei marcial. A zona de Zaporizhia deveria estar no centro de uma reunião hoje do Conselho de Segurança da ONU. Esta região, sob controle russo desde o início da guerra em fevereiro, tem sido incessantemente alvo de bombardeamentos, com Kiev e Moscovo a acusarem-se mutuamente de abrir fogo. Na reunião desta quinta-feira, na qual vai designadamente participar Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atómica, este último confirmou que tenciona pedir a criação de uma zona de segurança em volta da central nuclear. E o Brasil elege este domingo o futuro presidente entre o atual chefe de Estado Jair Bolsonaro e o antigo presidente Lula da Silva. A diretora executiva da agência de informação Lupa, Natália Leal, admite que a desinformação cresceu nos últimos 4 anos. A desinformação cresceu bastante de 2018 para 2022 e ela mudou bastante de tom também. Então, em 2018, a gente tinha pautas mais relacionadas a questões de costumes, kit gay, questões de gênero, questões relacionadas à religiosidade. Em 2022, no primeiro turno principalmente, a gente viu a desinformação sendo usada mais para ataques à instituição eleitoral, à eleição como um todo, as urnas eletrônicas, as pesquisas eleitorais, a segurança do processo eleitoral. Então mudou bastante essa natureza da desinformação. Então um questionamento muito grande se a eleição era segura, se os resultados têm credibilidade, se é possível a gente acreditar nos resultados. Isso era uma discussão que não existia numa medida tão alta em 2018. Declarações de Natália Leal, que é diretora executiva da agência Lupa, a agência de informação, uma das primeiras plataformas do Brasil a trabalhar para conferir factos e atuar na área da educação para os órgãos de comunicação.